Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Eu estou fazendo uma série no Salmo 91, 41ª gota. Esse é o projeto Gota de Sabedoria. Se você quiser nos acompanhar, vá no canal no YouTube, Gota de Sabedoria Oficial Pastor Hermes Júnior, Hermes com H. Nessa série, nós temos aprendido muitas coisas sobre esse salmo. E por ser a 41ª gota, já estamos nos aproximando do final. E vou ler o verso 15 do Salmo 91, que diz assim: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Eu tenho explicado que esse salmo todo é um desdobramento do primeiro versículo. E o primeiro versículo vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E você sabe, Deus vai cobrir essas pessoas debaixo das suas asas, com as suas penas, que ele não vai se assustar com o terror noturno, com a seta que voa de dia, nem com a mortandade ou com a praga. Ele vai perceber 1.000 caindo ao teu lado, 10.000 à tua direita. Esse é um texto tremendo. No verso 10 diz que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa vida. Mas perceba uma coisa: ele também está nos dizendo que ele vai nos proteger contra as ciladas do caminho. Ele vai nos proteger dando ordem aos anjos. E o versículo 12 diz que ele deu ordem aos anjos para segurar nas nossas mãos, para não tropeçarmos em pedras. No versículo 13, eu disse nas outras gotas que a pessoa que convive com Deus, que vive a palavra de Deus, pisarás o leão e a áspide, calcarás o leãozinho e a serpente. Eu expliquei naquela ocasião que pisar um leão e pisar uma áspide, a áspide aqui é uma víbora venenosa. É um desafio muito grande. Você tem coragem de pisar? Você tem coragem de pisar com o calcanhar esfregando assim um leãozinho? Um leãozinho deve ter uma mordida muito poderosa. E uma serpente? Mas o que ele está dizendo é o seguinte, que Deus está conosco de tal forma que os embates da vida, as dificuldades da vida são esmagadas como quem esmaga um leão, são pisadas e esfregadas como quem esfrega um leãozinho e uma serpente. Mas olha o que diz o verso 14. Ele diz: Porque a mim se apegou com amor. A nossa relação com Deus não pode ser de culpa, não pode ser de lamentação. A despeito das lutas e das batalhas da vida, nós precisamos nos apegar a Deus com amor. Deus não é um Deus tirano. Deus não é um Deus que simplesmente fica jogando maldição nas pessoas. E eu conversei um tempo atrás com uma jovem senhora, uma menina que venceu na vida, uma menina extraordinária. Uma menina de um caráter que encanta. E o esposo dela no mesmo nível. Eu sou apaixonado por aqueles dois. Mas ela tinha uma ideia fixa no coração dela. Ela tinha uma ideia que Deus não respondia às orações dela. E quando eu li com ela esse texto, ele me invocará e eu lhe responderei. A primeira parte que eu estou trazendo para nós nessa gota, amanhã, se Deus quiser, eu vou falar na segunda parte. Ele está dizendo que Deus responde. E essa resposta é uma reação de Deus à nossa ação. E a nossa ação é o invocar. O invocar aqui, eu quero me apropriar dessa palavra para dizer que o invocar aqui é oração. Mas sabe o que as pessoas acham? As pessoas acham que oração é aquilo que o pastor faz, que o missionário faz, que as pessoas preparadas fazem. Não é nada disso. Aliás, é isso também. A oração é uma conversa com Deus. Oração não é retórica. Oração não é monólogo. Oração não é um desfile de palavras bonitas e de citações de versículos bíblicos, porque Deus é a Bíblia. Oração é abrir o coração. Às vezes a pessoa não fala nenhuma palavra, só em pensar e sentir já é uma oração para Deus. É como o salmista disse: ainda a palavra não chegou na minha boca, mas o Senhor já sabe, porque Deus é onisciente, Ele conhece a sua mente. Então, Deus está nos mostrando aqui pela palavra que a pessoa que ama Ele tem que invocar o tempo todo, conversar com Ele o tempo todo. Por quê? Porque Deus é um Deus de respostas. Qual é a resposta que você está precisando? Deus é um Deus de respostas. E eu acordo agora pela manhã agradecendo a Deus. Eu não sei como é que vai ser o meu dia. Eu não sei quem eu vou me encontrar nas estradas da vida nesse dia. Eu não sei se eu vou chegar ao final desse dia. Mas uma coisa eu te agradeço, Deus. Porque as pessoas que vão ouvir essa gota são pessoas que estão precisando. E sabe o que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido que as minhas dores, elas não podem ser maior
ou maiores que o meu Deus. Então eu lhe responderei. E Deus responde porque nós clamamos. Aprenda a clamar a Deus. Aprenda a clamar a Deus. Aprenda a entender essa voz de Deus. O Isaías capítulo 65, verso 24, diz uma coisa interessante. Diz assim: Antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Essa é uma palavra de Deus. É Deus dizendo que ainda que as pessoas clamem, as pessoas que amam a Ele já responde. Estando eles ainda falando, Deus já escutou. Mas a gente precisa entender que a vida não é do jeito que a gente quer. Tem coisas que nos frustram. Tem coisas que acontecem totalmente diferentes do que nós pedimos. É porque a vida, ela é assim. Mas eu jamais posso perder de vista que Deus me responde. O que você está precisando agora? Fala com Deus. Ele pode te responder: sim, vou te dar. Não, não vou te dar. Espere, não está na hora. Senhor, obrigado, Pai, por essa gota e pelos irmãos que vão ouvir. Peço que o Espírito Santo abençoe os meus irmãos e as minhas irmãs. Gente na academia, gente no trânsito, gente em casa, gente no hospital, gente deitada numa cama, na cozinha. Não sei onde você vai ouvir essa gota, mas eu queria que o Espírito Santo falasse ao teu coração, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal. Tenha um lindo dia.